Olá, bom dia. Estamos chegando na nossa sétima e última aula do IBGE. Galerinha que não assistiu ainda às aulas anteriores, vou deixar aí na playlist aí na descrição do vídeo. E aqui em cima também vou deixar a sugestão, ó, ok? E no final da aula. Galerinha, assista até o final porque os exercícios estão lá pro final, tá ok? Beleza? Então vamos que vamos. Pesquisa urbanística do entorno dos domicílios. A pesquisa urbanística no entorno dos domicílios, pesquisa do entorno ou entorno, é um elevado de informação realizada por observação em momento anterior ao da coleta do Censo Demográfico 2021, ou seja, antes da aplicação do questionário aos informantes. Essa pesquisa é feita pelo agente censitário supervisor. Olha, galerinha, essa parte é interessante, tá, né? A aplicação do questionário aos informantes é feita pelo agente censitário supervisor, que preenche o questionário referente às características urbanísticas do entorno dos domicílios. Os objetivos da pesquisa 2021 são, aqui ó, os objetivos, cair em prova, galerinha, objetivos: coletar dados da infraestrutura urbanística relativa à acessibilidade universal, como circulação de pessoas e veículos, drenagem pluvial, equipamentos de espaço urbano, fornecer insumos para melhorar a qualidade de vida da cobertura de coleta do Censo 2021. As questões respondidas a partir da observação direta, ou seja, sem entrevistador ou colocar perguntas a moradores transentes, em todas as faces das quadras urbanas, que são unidades de coleta do levantamento. A área de análise de alguns quesitos levantados será apenas a face, enquanto que outros serão a face a face confrontante. O percurso desta coleta de informações será o mesmo aplicado ao questionário e o supervisor deverá percorrê-lo a pé, certo, galerinha? Olha só a fase do contrante, ó, face, a via, né? Ok? Beleza, galerinha? Morador. Quem é o morador? Para o IBGE, o morador é a pessoa que tem um domicílio como local habitual de residência na data da referência. Então, o morador pode ser o proprietário da casa, né? Aquele que alugou a casa, mora há muito tempo. Pode ser uma pessoa que está internada por muito tempo também no hospital. Pessoa que está encarcerada por muito tempo. É a pessoa que tem um domicílio como local habitual, tá certo, galerinha? Beleza? A presença ou ausência da pessoa no domicílio na data da referência não define se ela é ou não moradora do domicílio. É importante, viu? Mesmo que ela não esteja no momento, não quer dizer que ela não é moradora, beleza? Outra importância: a data de referência é o parâmetro que indica quem deverá ser recenseado. Deve ser recenseado todas as pessoas que moravam no domicílio na data de referência, à meia-noite do 31 de julho para 1º de agosto de 2021, beleza? Isso aqui tem uma questãozinha aí, né? Você já passei essa questão, ainda tem lá para frente, beleza, galerinha? A pessoa pode estar presente ou não ser moradora, mas também pode ser ausente e ser moradora, beleza? Às vezes tem uma pessoa lá visitando a casa, passando 2 dias, 3 dias, né? Parece confuso, mas é fácil de explicar. Olha só, o morador é a pessoa que tem domicílio habitual de residência e nela se encontra na data de referência. Ou, embora ausente na data de referência, tem domicílio como local habitual da residência desde que a ausência não seja superior a 1 ano, por motivo que veremos a seguir. Viajar, passeio, serviço, estudo, certo? Então não pode passar de 1 ano, ela considera morador ainda. Afastamento de sua comunidade tradicional por motivo de caça, pesca, extração vegetal, trabalho na roça, participação em festas e rituais. Ok? Internação em estabelecimento de ensino ou hospedagem em outro domicílio, pensionato, república de estudante, visando facilitar a frequência da escola. É aqueles alunos que vão passar longe de casa, né, estudar, fazer faculdade, ok? Alguns alunos também que ganham bolsa de estudo fora do estado, né, em outro lugar. Detenção ou sentença definida, isso aqui é as pessoas que estão encarceradas, né, no caso das penitenciárias. Internação temporária em hospital ou estabelecimento similar, aquelas pessoas que estão há muito tempo hospitalizadas, né?
embarcação a serviço militar, os militares, petroleiros, aqueles navios, né? Passam meses, meses. Olha só a tarjinha novamente. Importante, em todas essas situações é importante certificar-se de que a ausência não tenha ultrapassado 12 meses, tá certo, galera? Se tiver ultrapassado, já não considera no morador. Período considerado até a data de referência, à meia-noite do dia 31 de julho. Galera, essa data aqui sempre aparece, ó. Vai cair em prova, pode ter certeza. É a data chamada data de referência, 31 de julho para 1º de agosto, tá certo? Fica ligado nessa data, galerinha. Importante ter atenção em alguns casos especiais a fim de evitar que a mesma pessoa seja contada em 2 domicílios, tá certo? Então, para que não haja contágio da pessoa 2 vezes, né? Tem como referência essa história dos 12 meses. Se na data da referência a pessoa se encontra afastada do domicílio de origem das seguintes situações: está internada permanentemente em sanatório, asilo, convento, estabelecimentos similares, está morando em pensionado sem ter outro local habitual, ter sido condenado com sentença definitiva declarada, ter migrado para outras regiões em busca de trabalho, lá fixou residência, ela não será considerada moradora do domicílio, mas sim no local onde se encontra, ainda que a ausência seja inferior a 12 meses. Olha só, tem essa observação aqui, ó. Se ele tiver nesses casos, ela tiver ido embora, mesmo que não tenha completado 12 meses, ela é considerada não moradora, né? Esse moradora vai ser contada naquele município, por outro recenseador. Tá bem explicado, né? Quem deve ser recenseado? Deve ser recenseado todas as pessoas, inclusive crianças e idosos, que moram no domicílio na data da referência, exatamente de novo, ó, meia-noite do dia 31 de julho para 1º de agosto. Galera, essa data tá aparecendo demais, viu? Fique ligado. Como se fosse uma fotografia realizada exatamente no período de tempo. Logo, de acordo com esse critério, extraímos 2 orientações. Não recensear pessoas que nasceram após essa data, recensear as pessoas que faleceram após essa data, recensear as pessoas que faleceram após essa data, pois faziam parte do domicílio na data da referência. Interessante, né? Se a pessoa morreu naquele período ali, ó, faleceram após essa data. Recensear a pessoa que faleceu após essa data. Quer dizer que antes dessa data não. Se apareceu, por exemplo, a pessoa morreu no dia 3 de agosto, ela vai contar, certo? Porque antes ela era a data de referência, né? Continuando, galerinha. Quem deve ser recenseado? Devem ser recenseadas todas as pessoas, inclusive crianças e idosos que moravam no domicílio na data da referência. Olha só, novamente repetindo. Eu estou repetindo porque isso é muito importante, essa data. À meia-noite do dia 31 de julho para 1º de agosto, certo? É a data da referência. Beleza, galera? Logo, de acordo com esse critério, extraímos 2 orientações. Não recensear pessoas que nasceram após essa data, quer dizer, nasceu depois dessa data, não conta. Recensear pessoas que faleceram após essa data, pois faziam parte do domicílio. Então, as pessoas que faleceram, sim, que nasceram, não. Que faleceram, sim, que nasceram, não, após essa data. Dá para entender, galerinha? Beleza? Vamos lá. Espécie de unidades visitadas. São os tipos de domicílios visitados. No dia do trabalho de coleta, poderão ser encontrados 3 tipos de edificação nos endereços observados em campo. São eles: edificações exclusivamente constituídas de unidades residenciais, que são as casas, apartamentos chamados de domicílios. Beleza? Edificações exclusivamente constituídas de unidades não residenciais, que são as escolas, postos de saúde, loja denominada estabelecimento. E edificações mistas, que podem conter domicílios e estabelecimentos. As espécies de unidades visitadas se classificam de forma geral em domicílio e estabelecimento, certo? Olha, pode cair em prova, galerinha, viu? Pode ter questão de prova, sim. Domicílio, edificação construída ou utilizada com a finalidade de servir de moradia, certo? Domicílio já é considerado, olha, não precisa ser só aquela casa que a pessoa mora, não. Se ela estiver morando num hospital ou num trabalho, num campo, uma construção de um açude, de uma hidrelétrica, né? Certo? Se ela estiver presa, certo? Estabelecimento, edificação não destinada à moradia. Aqui são os estabelecimentos, que são as escolas, né? Como foi dito, indústrias,
certo? Fábricas. Nesse momento é fundamental conhecer o que são as espécies de estabelecimentos e domicílios, bem como duas classificações mais específicas de domicílio, domicílio particular e domicílio coletivo. Particular já sabe, é o familiar, né? O coletivo é tipo, um exemplo, presídio, né? No censo deve-se considerar a data de referência, aquela data de referência, galera, para classificar a espécie de unidade visitada, encontrada no endereço. Após a confirmação do endereço, o recenseador identificará a unidade visitada, conforme a finalidade de seu uso na data da referência, à meia-noite do dia 31 de julho para 1º de agosto. Novamente aparece a data de referência. Importante, a finalidade do uso que se faz na edificação, na data de referência, associada ao endereço, caracteriza a espécie de unidade visitada, domicílio ou estabelecimento. Olha só, vamos repetir aqui. A tarjinha amarela, importante, a finalidade de uso que se faz da edificação, na data da referência, associada ao endereço, caracterizada a espécie de unidade visitada, domicílio ou estabelecimento. Aqui você vai ter uns exemplos de domicílio e estabelecimento, né? Vamos lá. Estabelecimento. Toda edificação utilizada para fins não domiciliares, encontrada nos setores censitários, é classificada como estabelecimento. Exemplo, encontrado no trabalho de campo: escola, prédio, lojas comerciais, posto de saúde, templos religiosos, plantações. Existem ainda formas mais detalhadas de classificar o estabelecimento que são estudadas no treinamento pessoal. Beleza? Então, no treinamento vocês vão ter mais ainda especificidades sobre isso. Domicílio. Local construído e utilizado com finalidade de servir como residência ou moradia, mesmo que seja temporária, mas, né, em geral não há dificuldade para identificar um domicílio, já que a maior parte das pessoas residem em apartamento ou casa. Pode-se encontrar um domicílio em um lugar inesperado ou de forma fora do comum, como por exemplo um cômodo que serve de moradia em um prédio exclusivamente comercial, ou dos fundos de uma borracharia, ou ainda encontrar domicílios em tendas, barracas, trailers, residências flutuantes, tá certo? Isso são vários tipos de domicílio. A identificação de um domicílio dependerá da aplicação correta de seu conceito. Olha a tarjinha amarela novamente, galera. Importante: domicílio é o local estruturalmente separado e independente que se destina a servir de habitação a uma ou mais pessoas. É também domicílio o local que não era destinado originalmente a ser utilizado como tal, mas que passou a sê-lo em momento posterior, tá certo? Repetindo, domicílio é o local estruturalmente separado e independente que se destina a servir de habitação, olha, tem que servir de habitação a uma ou mais pessoas. Se for uma pessoa, já considera. É também domicílio o local que não era destinado originalmente a ser utilizado como tal. É o caso da borracharia, né? A borracharia foi feito para consertar pneu, mas tem borracheiro que mora lá, né? É um exemplo. Mas que passou a sê-lo no momento posterior. Edificação aparentemente não residencial. Edifícios comerciais, estabelecimento de prestação de serviço, indústrias, estabelecimentos agropecuários, etc. A olhar em um redor local, critérios de separação e independência. Os critérios de separação e independência são essenciais para definir e caracterizar corretamente a existência de um domicílio ou mais em uma mesma propriedade ou terreno. Esses critérios devem ser atendidos simultaneamente. Critério de separação e independência. Olha o que é separação física. Separação física. Critério atendido quando os cômodos do domicílio são limitados por paredes, muros ou cercas, cobertos por um teto. Isso permite que as pessoas que nele habitam se isolem das demais, para dormir, separar, consumir alimentos. Separação de despesa. Critério atendido quando os moradores arcam total ou parcialmente com as despesas da alimentação da moradia. Independência. Esse critério é atendido quando o local e a habitação têm acesso direto, que permite aos moradores entrar e sair sem necessidade de passar por locais de moradia ou de outras pessoas. É a independência. A separação é aqueles que têm que ter, né? Olha só, vamos repetir aqui para a gente entender. O tio Júnior quer para você entender e tirar um 10 na sua prova. Você passar e se tornar um recenseador. Separação física. Critério atendido quando os cômodos do domicílio são limitados por parede, muros ou cercas. É tipo um edifício, um condomínio. Tem muita gente morando, então tem que passar pela garagem, tem que passar, né?
E independente é aquela casa normal que é o que a gente costuma ver, né? Beleza? Entendeu, né? Beleza, tranquilo. Atenção, atenção, a tarjinha amarela. Um domicílio só será caracterizado corretamente quando forem atendidos simultaneamente as condições de separação e de independência. Beleza? Aquela história lá, né? Não viu direitinho, refaz, dá a volta, dá uma pausa, estuda mais. Se você tiver com uma apostila ainda é melhor. Classificação dos domicílios. Os domicílios são classificados em 2 grupos, particulares e coletivos. Galerinha, não é possível que você vá errar o que é domicílio particular, o que é coletivo, né? Tá certo? A gente vem estudando isso muito. Eu de cara já sei que particular é a morada normal, né? Tem o pai, a mãe, os filhos morando naquela casa. Coletivo pode ser uma universidade, pode ser um presídio, tá certo? Pode ser, como eu voltei a falar, estão construindo uma hidrelétrica, né? Como aconteceu lá no Pará. O pessoal estão morando lá, né? Estão fazendo domicílio lá. Tem gente internada há muito tempo, há mais de 12 meses no hospital. Tem pessoas que moram, como agora há pouco falou, numa borracharia, né? É o local de trabalho, mas mora lá, tá certo? São os particulares. Coletivo, Júnior, particular são das pessoas que moram com os familiares, seus familiares, pai, mãe, o indivíduo sozinho, né? Coletivo já está dizendo. São aqueles que tem que dividir a cela, tipo um presídio, né? Um convento, um abrigo, né? Dividir os quartos, tá certo, galerinha? Vamos ver aqui, ele está dizendo aqui, ó, olha só. É um domicílio que foi construído aqui, é o particular, para habitação, que é utilizado para essa finalidade, servindo de moradia a uma pessoa ou mais. Nele, o relacionamento entre os seus ocupantes é ditado por laços de parentesco. Então, o papai, a mamãe, os filhos, ou 2 irmãos, 2 irmãs, tá certo? Ou titio sozinho, né? Casas, apartamentos, edifícios, parte hotéis, habitação em cortiço, casas de cômodos, habitação indígena, sem parede ou malocas. São também considerados domicílios particulares as habitações e espaços improvisados. Habitações podem se localizar dentro de estabelecimentos sem instalação, destinados à moradia, dentro de grutas, ruínas, tendas improvisadas, tá certo, galerinha? Tá morando lá, é particular, né, que é grau de parentesco. Liga particular com grau de parentesco, particular com morar sozinho, ó, particular, né? Dá para, uma questão de prova, dá para você assimilar mais ou menos isso. Beleza? Coletivo. É uma instituição, estabelecimento onde a relação entre pessoas que neles se encontram na data da referência restringia-se a normas de subordinação administrativa. Note que as pessoas que ali se encontram podiam ser residentes ou não. Por isso, o domicílio pode ser caracterizado como coletivo, com um ou sem morador, na data da referência. Sempre tem que ter o tal da data da referência, galera. Os exemplos: coletivo, ó, abrigo, orfanato, hotéis, quartéis, penitenciária. É só lembrar, coletivo, muita gente, né? Beleza? Característica do domicílio. O objetivo de se levantar as características do domicílio é conhecida como as condições de moradia da população e os níveis de qualidade de vida através do acesso a serviços básicos e qualidade de cômodos. Característica, né? Cômodo. O IBGE, conceito de cômodo é todo compartilhamento coberto por teto. Cômodo, todo compartimento coberto por teto, limitado por paredes, tipo um quarto, né? Que seja por parte integrada do domicílio, inclusive o banheiro e cozinha. Banheiro e cozinha é considerado cômodo. Estende-se aqui a construção vertical que permite limitar, dividir e vedar espaços. Note que o cômodo pode existir tanto na parte interna quanto na parte externa da edificação, principalmente do domicílio, ainda sendo considerado como parte integrante do domicílio. Por exemplo, banheiro construído separadamente da construção. Tem casas que o banheiro é lá atrás, lá no muro, né? Principalmente dentro do mesmo terreno. Importante, banheiro é o cômodo de uso exclusivo dos moradores do domicílio, destinado a banho, possui chuveiro ou banheira e vaso sanitário ou privado. Atenção, atenção, tarja amarela, não são considerados cômodos. Olha só, galerinha, ele pode colocar assim, são cômodos, papapá, exceto. São cômodos, exceto.
corredor de ligação entre cômodos, varandas, garagem, compartimentos não residenciais, cozinha americana ou mezanino. Beleza? Característica dos moradores. Para tornar possível o planejamento econômico e social da população, para compor a relação entre os moradores de um domicílio, é fundamental que os próprios moradores definam uma pessoa responsável pelo local, que será usada como referência para registrar os demais moradores. Olha, tem um chefe da família, né? Tem que ter o responsável pela moradia, né, galera? Aí aqui está mostrando aqui, olha, de forma é considerada a pessoa responsável, o homem, a mulher, que no mínimo 12 anos de idade, reconhecido como tal pelos demais moradores do domicílio. De forma é considerada pessoa responsável, homem ou mulher, com no mínimo 12 anos de idade, reconhecido como tal pelos demais moradores do domicílio, certo? Então a pessoa responsável é aquela que a partir de 12 anos ela já é responsável pelo, né? Já tem responsabilidade. Aqui são exemplos de domicílios, olha só. Isso aqui deve ser uma favela, né, galerinha? Ó. O pessoal dá um jeitinho de morar, né? Que Deus abençoe esse povo, né? Tem muita gente que sofre. Tem gente que nem moradia tem, né, galerinha? Pois é. Tem gente que mora debaixo de ponte, debaixo de viaduto. Sabe? Aqui na minha cidade eu vejo muito. É uma triste realidade do nosso país. Etnias e migração. No levantamento das informações sobre moradores são investigados os seguintes temas: identificação étnico-racial, migração internacional e migração interna. Veremos a seguir como são definidos pelo IBGE. Galera, é aquela história da raça, né? Identificação étnico-racial é o pertencimento declarado da pessoa a um grupo étnico, indígena, quilombola, ou a sua classificação declarada em relação à categoria da cor, raça do IBGE. Migração internacional é o ato de ingressar no Brasil por aqui e residir. São aqueles que vêm de fora, né? Migração interna é o ato de deixar um município para morar em outro, né? Por exemplo, o filho do seu João foi morar lá em São Paulo, né? Tá certo? Então é a migração interna. Beleza? Educação. O objetivo do levantamento de informações sobre educação é caracterizar a educação da população residente no Brasil, investigando o analfabetismo, frequência escolar, nível de instrução, a área de formação do ensino superior. Por que é importante esse tipo de investigação? Para poder haver mais investimento público, né, ou privado mesmo, na área de educação, tipo mais creche, mais escolas do ensino médio, mais escola do ensino superior, mais escola do ensino fundamental, dependendo da quantidade de pessoas, se tem mais adultos, se tem mais crianças, tá certo, galerinha? No grupo do quesito de educação, questiona-se, por exemplo, sobre a alfabetização do morador com a seguinte pergunta: sabe ler ou escrever? Com isso, busca-se captar se a pessoa de 5 anos ou mais sabe ler e escrever pelo menos um bilhete simples. O idioma que conhece, independente do fato de estar ou não frequentando a escola ou já concluído períodos letivos. Pelo menos um recado ou um bilhete simples no idioma que conhece. Beleza, galerinha? Pessoa alfabetizada. A pessoa alfabetizada se tornou física ou mentalmente incapacitada. A pessoa alfabetizada que se tornou física e mentalmente incapacitada de ler ou escrever por motivo de acidente ou doença deve ser considerada como sabendo ler e escrever. Pessoa alfabetizada. Ela não pode, mas ela conhece. Analfabetizada é a pessoa que aprendeu a ler e escrever, mas que se esqueceu de como fazê-lo devido ao processo de alfabetização precário, que não consolidou. Assim como aquela pessoa que nunca aprendeu a ler. Então, analfabetizada, ela aprendeu e esqueceu com o passar do tempo, ou então ela nunca aprendeu a ler. E alfabetizada é aquela que sabe ler e escrever, ou então, por motivo de doença, não pode escrever mais, mas continua sabendo ler e escrever, né? Tá certo, galerinha? Todo mundo sabe que é alfabetizada e não alfabetizada. Você é um cara que vai tirar a nota máxima no IBGE. Não pode vacilar, não pode vacilar. Questões assim você não pode vacilar. Você no dia a dia de você, você já sabe. Muita coisa você já sabe do seu dia a dia, da sua convivência. Deslocamento para estudo. Dentre as questões relacionadas à educação que o censo pesquisa e que não teremos aqui, que é o deslocamento para o estudo. Para ela, o IBGE considera a seguinte definição: deslocamento para o estudo é o deslocamento feito pela pessoa entre o domicílio e o local de estudo. Município ou país estrangeiro em que a pessoa estuda.
Local de estudo, colégio, escola, creche, universidade, instituto técnico. Também isso é fácil, né? Não precisa nem bater questões com isso, não. Uma importância que hoje em dia o Brasil todo está... Já antes da pandemia já existia, né? E agora com a pandemia aumentou mais ainda, é o ensino à distância, né? É considerado como tal o estudo de polo físico. Então, tem um polo que toma conta da galerinha que faz o ensino à distância. Cada lugar tem o seu polo de referência, tá certo, galerinha? Beleza? Trabalho. O objetivo de se pesquisar as questões relacionadas ao trabalho para as pessoas de 10 anos ou mais de idade é conhecer a composição da força de trabalho no país e identificar as principais características do trabalho da população, como ocupação, atividade e rendimento. Para o levantamento das informações sobre o trabalho, as definições utilizadas pelo IBGE são esclarecidas no treinamento presencial. Uma das definições é sobre deslocamento para o trabalho. Galera, isso aqui o recenseador vai ter um treinamento específico para isso, né? Olha a tarjinha amarela, importante, o deslocamento para o trabalho é aquele feito pela pessoa entre o seu domicílio e o local de trabalho. Galera, isso aqui é fácil você, né? Deslocamento, ó, deslocamento. Ó. Deslocamento para o trabalho é aquele feito pela pessoa do seu domicílio até o local de trabalho, informado consideradamente o tempo, frequência, meio de transporte. Você vai dizer para qual meio de transporte que você usa. Você vai a pé, você vai de moto, você vai de metrô, você vai de ônibus. Ok? Beleza? Passa. Concluindo, aqui nós estamos chegando no final da apostila. E em seguida vem as questões, galerinha. Não deixe de assistir as questões, que é o mais importante, né? Chegamos ao final do estudo do Conhecimentos Técnicos ao Censo Demográfico 2021. Aqui foram apresentados os conceitos e informações consideradas relevantes pelo IBGE para a qualidade da operação censitária. Esse conteúdo será objeto de avaliação no processo seletivo. Posteriormente será aprofundado no treinamento pessoal. Pessoal, isso vai cair em prova, todo o conteúdo da apostila vai cair em prova. Reveja as aulas, se você quer passar, você dá uma revisão nas aulas, procura outros meios lá, tem outros professores bem melhores do que o T. Júnior, né? Mas se você tiver a oportunidade de ver das aulas do T. Júnior, se gostar, veja, reveja, porque é só para ajudar, galerinha. Eu também vou me arriscar, vou fazer esse censo, porque professor, hoje as escolas estão paradas e os professores também estão parados, então é um dinheirinho extra, né? Atenção, é muito importante que você esteja preparado para desempenhar bem o trabalho, como profissionalismo e segurança, beleza? Galerinha, aqui eu tinha um resumozinho de que é agente censitário, setor censitário. O agente censitário é a pessoa que supervisionará o trabalho dos recenseadores. A gente viu isso até em questão, né? Setor censitário é a unidade territorial de coleta de operações censitárias definida pelo IBGE também. O setor censitário é o local onde os recenseadores vão prestar conta, né? A unidade territorial de coletar, onde ele vai fazer a coleta, galerinha. Apaga tudo é a unidade territorial de coletas. Quem vai para o setor censitário, o recenseador, ele vai trabalhar no setor censitário, vai coletar os dados, tá certo? É tudo aquilo, os domicílios, né? Olha só, áreas contínuas, respeitando a divisão político, tá certo? Tem um mapinha lá que você vai receber, faz parte do equipamento do recenseador, beleza? Equipamento encarregado, aquele equipamento encarregado de supervisão de coleta. Equipe formada pelo agente censitário municipal, a equipe é o agente censitário municipal, o ACM, o ACS e recenseador, são os três, os principais. Equipe encarregada de gerenciamento e supervisão de coleta. ACM, ACS e recenseador. Você vai fazer qual? O T. Júnior vai fazer para recenseador. Você vai fazer para qual? Bota no comentário aí. Quero saber, né? Beleza? INSS, Instituto... isso aqui é o INSS, Instituto Nacional de Seguridade Social, e IRPF. Isso aqui são os descontos que a pessoa tem lá na folha, né, da folha de pagamento, certo? Você decora aqui a sigla aqui do INSS e Imposto de Renda e Previdencial, Imposto de Renda da Pessoa Física, né? Que é o chamado leão. Área urbana fica o que dentro da cidade, área rural fica afastada da cidade, certo? E o IBGE tem esse mapa mostrando, definindo, né? E a data da referência, mais uma vez, 31 de julho para 1º de agosto. Olha, galera, se você errar nessa questão da data de referência, eu vou puxar a orelha de vocês, pelo amor de Deus.
Agora vamos para os exercícios. Do 11 ao 28. Tio Júnior, cadê os outros exercícios? Está na aula passada. Tio Júnior, cadê os outros exercícios? Está na aula passada. Vamos lá. É correto afirmar que o tratamento cortês, respeitoso e seguro com o informante é fundamental? Verdadeiro. Não vou nem perder tempo com você, galera. É verdadeiro. Você tem que ser bem cortês, você tem que ser amável, certo? Não fala em futebol, não fala em política, não. Não entre em detalhe assim de controvérsia, não, certo? Bom dia, sempre sorrindo. Julgue a afirmação a seguir. A garantia de que as informações obtidas no censo e por quaisquer das pesquisas são sigilosas é fundamental tanto para os informantes quanto para o IBGE. Por isso, o informante deve ser avisado e as informações poderão ser utilizadas por agências de emprego. Olha só. Poderão ser utilizadas por agência de emprego? Não, ela é sigilosa, galera. Não, é falso. Aqui está tudo certo. Tem aqui, ó, é fundamental, são sigilosas e fundamental para os informantes quanto para o IBGE. Por isso, ó, a parte que está errada, por isso o informante deve ser avisado que poderão ser usadas para agente de emprego. Olha, cuidado com essa pegadinha. Durante o trabalho de coleta em campo, o recenseador deve seguir as orientações oferecidas no treinamento. Permitir que pessoas não autorizadas pelo IBGE acompanhem, não pode. Fazer comentários sobre informações obtidas, não pode. Permitir que pessoas estranhas, não pode. Impedir que fatos e informações sigilosas, isso aqui, ó, não pode, é impedir, tem que impedir. Você não pode mostrar nada, é um trabalho sigiloso, tá certo? Cuidado com o seu trabalho, cuidado com o seu material. Ok, galerinha? A abordagem aos moradores é um momento crítico da coleta em que o informante faz o primeiro julgamento do recenseador. Assinale a opção que não contém uma recomendação importante para o momento da coleta. Olha, não contém, ó, exceto, aqui é errada. Demonstre profissionalismo? Com certeza. Cumprimente o informante, identifique demonstrando que você, com certeza, é a pessoa credenciada, beleza. Seja objetivo, fale brevemente, com certeza. Em caso de resistência, mostre os dados coletados do vizinho. Pelo amor de Deus, não faça nunca isso. Tá certo? O que está errada? Letra D. Beleza, galera? Em relação aos agentes censitários ACM e ACS, associe corretamente as funções. Olha, você tem que saber qual é a função. Neste instante eu li. O que é a função do ACM, o que é o ACS. O recenseador faz coletas. Coordenador censitário de subárea é o chefe deles dois aqui, que é o funcionário que é fixo, né? É o funcionário que é efetivado, né? Então vamos lá. Exercerá a tarefa de supervisor. Olha, quando fala em supervisor, já sabe, é o supervisor, ó, supervisor. Vamos lá. Com atenção às questões técnicas, exercendo necessário tarefa administrativa. Olha, não perca tempo. Supervisor, ele é o supervisor, é o ACS. Beleza, galera? Você tem que fazer a prova rápido, mas com eficiência. Se você dominar a apostila, você vai gabaritar a prova e você vai passar, vai ser um dos primeiros colocados. Torço por isso. Correlacione os papéis dos profissionais do censo. Olha, vamos correlacionar. O agente censitário, ele faz o quê? É a pessoa que supervisiona. Olha, o que supervisiona é o ACS, já sabe quem é? O supervisiona é o ACS. Então vamos lá. Vamos descobrir quem é o ACM. O ACM é responsável pelo trabalho de coleta. O trabalho de coleta é o recenseador. Então só sobrou para ele aqui, ó, função de gerente. Então o ACM é o gerente. O ACM é o gerente. Quem é que é um aqui? Ó, só tem um que tem um. O 2. O 2 é a pessoa. 1, 2, 3. Vamos lá de novo. O ACM é o gerente, 1 é o 3, então o 1 é o 3. O 3, 1 é o 3, é 1, 2, 3, o 1 é o 3, o 1 é o 3. O 2, ACS, o 2 é o 2, aqui é 1, 2, o 2 é o 2. Cadê a minha setinha? E o 3 é o 1, tá certo? É você colocar aqui dentro, para você não errar, lá na prova você coloca aqui, vai colocando os números aqui. Vai formar 3, 2, 1. 3, 2, 1. É 2, 3, 1. O tio Júnior fez errado aqui, né? Mas é isso mesmo, ó. Quem é o 2? O 2
2. 2. Pessoa que supervisionará a ACS, é o 2, ó, tá vendo? Esse aqui é o 2, então colocamos o número 2 aqui, né? Agente censitário, supervisor, 2. E aqui quem vai ficar o número 3, quem é o 3? O 3 é o último aqui, ó, 3. E o 1 é o primeiro, tá certo. Que Júnior se enganando, mas ó, presta atenção. Se colocar o número aqui bem direitinho, você não vai errar aqui no final não. Você nem olha para cá. Coloca os números aqui dentro, depois você vai ver qual é a sequência correta, beleza, galera? Pronto, boa sorte. A unidade territorial de coleta e divulgação de dados pelo IBGE, que é prática e área onde se localizam os domicílios. Galera, é aquela historinha lá, o setor censitário. Lembra dessa palavrinha aqui, ó? Unidade territorial, ó, de coleta, de divulgação de dados. Setor censitário, tá certo? Não é o posto de coleta, não. É a unidade territorial, é território. É o setor, é tudo, aquele mapazinho lá que você vai receber, beleza? Para o IBGE, cômodo é local de compartimentar. Questão do cômodo. Olha as análises que caracterizam como cômodo. Cozinha. Cozinha é cômodo. Garagem. Garagem é cômodo. Eu não lembro dele ter falado em garagem, não. Sala. Sala. Vamos ver quem é sala. Cômodo. Recinto com chuveiro e vaso sanitário. Com certeza é cômodo. Varanda aberta. Não falou em varanda, não. Quarto, sim. Corredor entre cômodos? Não, corredor não, mas o cômodo sim. Cozinha americana? Não, galerinha. A cozinha sim. Olha aqui, uma pegadinha. A cozinha sim, mas a americana não. A americana é aquele balcão, tá certo? Então as respostas estão aí, ó. Beleza? Próxima. 19. Define-se como morador a pessoa que tem domicílio como local habitual de residência e nele se encontra na data de referência. Residência, referência. Residência, referência. 20. Marcos Coimbra estava viajando a trabalho na data de referência. Sua mãe informou que ele está nos Estados Unidos desde o dia 30 de maio. Galerinha, olha só. Desde o dia 30 de maio. Assim, ele deverá ser considerado morador. Ele vai ser considerado morador, porque até a data da referência ele morava na casa, né? E em seu domicílio, morador em seu domicílio. Vamos ver se está certo, Tio Júnior. Morador em seu domicílio. Galerinha, vê essa parte, ó. Ele estava 30 de maio, então ele estava antes da data de referência, beleza? Olha, fácil. Questão 21. Alguns critérios são essenciais para definir e caracterizar corretamente a existência de um domicílio ou mais em uma mesma propriedade. Esse critério deve ser atendido simultaneamente. Assinale a alternativa que indica quais critérios atendem à classificação da existência de um domicílio ou mais em uma ou mais propriedade ou terreno. Independência e separação. Lembra dessa palavrinha? Lembra? Independência e separação. Tu lembra? A gente estudou sobre isso nesse instante. Independência e separação. Lembra dessa palavrinha aqui, ó. São critérios que devem ser atendidos simultaneamente. Independência e separação. Beleza? 22. Os domicílios são classificados em dois grupos, particular e coletivo. Lembra também que a gente estudou nesse instante? Vamos assinalar domicílio particular. Apenas assinale a seguir só os particulares. Casa? Sim. Habitação de cortiço? Sim. Hotéis? Não. Habitação indígena? Sim. Quartel? Não. Orfanato? Não. Tenda improvisada? Não. Esses outros aqui são os coletivos, beleza? Próximo. Tendas. Tendas improvisadas sim, Que o Júnior esquecendo. É aquele que o morador de rua, às vezes não tem onde morar, ele faz uma tendazinha lá e vai lá para debaixo, tá certo? É considerado particular, tá certo? Agora, quartel, orfanato, hotel, tá no coletivo. 23, o tio Júnior botou a resposta, ó. Nos domicílios particulares, o relacionamento entre os ocupantes é ditado por laço de parentesco verdadeiro. No particular, normalmente é parentesco, ó, particular, Olha só, particular, parentesco. Tá vendo?
Até o nome parece, né? Pararticular, parentesco. 24. O domicílio coletivo, as pessoas que ali se caracterizam na data da referência, olha a data da referência, tinham relação regida por normas de subordinação administrativa. Essa pessoa podia morar no local ou não, passando por apenas parte do dia no recinto. A partir da explicação acima indica a alternativa que são opções apresentadas, domicílios coletivos. Abrigo, alfândega, presídios, ó. Abrigo, o mais certinho é esse. Vamos ver os outros. Abrigo, hospital e domicílio particular? Não. Particular está errado. Esse aqui está certo, mas aqui está errado. Casa de detenção em condomínio e apartamento? Casa de detenção sim, mas condomínio e apartamento não. Habitação indígena, hospital? Não. A primeira que está corretíssima. Abrigos, orfanatos, hotéis e presídios. Beleza? Entendeu? Entendeu a questão? Entendeu? Se não entendeu, volta e estuda de novo. Eu quero que você tire 10. No levantamento das informações sobre os moradores são investigados diversos temas, como etnia, imigração, internacional, o ato de deixar o município para morar em outro município dentro do território nacional. Olha, saiu do seu município e foi morar no outro. Território nacional, lembra? Migração interna. Dentro de casa, migrou internamente. 26. No levantamento das informações sobre os moradores são investigados diversos temas. A ação alternativa que indica o conceito que descreve adequadamente a definição a seguir. É uma comunidade humana, definida por afinidades linguísticas, culturais, sociais, corresponde também o povo, no sentido do conjunto de pessoas que se caracterizam como uma cultura e forma de vida social própria. Galerinha, identificação étnico-racial. Identificação étnico-racial. Tem a ver com os índios, os quilombolas, tá certo? Beleza, galera? 27. Penúltima questão para a gente fechar com chave de ouro e está chegando ao final. Para compor a relação entre moradores de um domicílio é fundamental que os próprios moradores definam uma pessoa responsável pelo local. Essa pessoa será usada como referência para registrar os demais. Assim, para o IBGE é considerado pessoa responsável. Lembra a idade? Pessoa responsável, a partir de 12 anos já é responsável, galerinha. Olha só, é muita responsabilidade. Então, qual é a resposta certa? 12 aninhos. 28. No grupo em quesito educação, olha, falando de educação, galera, questiona-se, por exemplo, sobre a alfabetização do morador com a seguinte pergunta: sabe ler ou escrever? O recenseador deve captar o que se o respondente frequenta ou frequentou uma escola em algum tempo da vida, sabe escrever seu nome, sabe ler e escrever pelo menos um bilhete. Lembra aquela questão do bilhete? Pois é, ó. Falando no bilhetinho, ó, se aparecer a palavra bilhete, ó, faz pelo menos um bilhete, é a resposta correta. E vamos que vamos. E agora, galerinha, é muita sorte para vocês, de coração. Vamos fazer um censo com bem responsabilidade, certo? Usando máscara, sabe? A pandemia tá aí, galerinha. Tem gente que não acredita, sabe? Tem gente que é muito questionamento, mas não arrisca não. Mesmo que você não acredite, bota a máscara, né? Se protege. Protege o teu filhinho que está em casa lá, seu pai, sua mãe que estão em casa, certo? Mesmo que você não acredite, mas se proteja, né? Faça isso por eles, tá ok? Abraço, tchau, tchau.